nessa semana completou 30 anos do título da Copa do Brasil do Criciúma. E para a gente falar sobre isso, falar sobre esse assunto, né? Vamos receber na nossa entrevista coletiva de hoje o heptacampeão catarinense Antônio Luiz Sartoretto, mais conhecido como Itá, né? Lateral esquerdo, capitão da conquista do Tigre e, segundo minhas lembranças, defendeu além do Tigre, né? Aqui no estado, Chape, Avaí, o Fraiburgo e Grêmio, Santos, Bahia. Vai contar mais histórias pra gente. Itá, já estou te vendo aqui na tela. Agradecer aí por ter tirado um tempo da tua tarde para participar do programa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Prazer e agradeço pelo convite. É uma satisfação estar falando com vocês, com meu amigo que anda aqui por Criciúma também, né, Eldorado. Um abraço. Nós temos disputado umas partidas de tênis aí, mas não é fácil ganhar essa fera aí no tênis. Ah, isso é bom. É bom. Mas 30 anos de uma conquista só é lembrada porque o time não faz mais nada atualmente, né? Senão a gente poderia até ter sido esquecido um pouco. Mas faz parte do contexto do futebol brasileiro. Eu quero só começar dando uma pitada no nosso futebol brasileiro. Há poucos anos atrás, as equipes tocavam muito a bola do meio de campo para frente. Agora os treinadores vêm querendo que os jogadores toquem a bola atrás. Vários gols já foram tomados ali. Porque os treinadores querem fazer os jogadores da defesa serem habilidosos. É o inverso. Quando tem que dar bomba, meu boi, você tem que jogar a bola para o alto. Quantos jogos os times têm tomado por querer tocar bola? Goleiro, zagueiro, lateral, goleiro, zagueiro, lateral. Meu filho, o futebol é jogado para frente. Tem que ir em busca da outra goleira, não da tua. Então eu vejo um decréscimo assim, de produção nesse tipo de situação. Outra coisa que eu vejo que é lamentável, hoje os treinadores são os maiores culpados pelos jogadores não quererem jogar futebol. Porque a cada... vamos dizer assim, hoje, o Criciúma tem uma competição fora a Copa do Brasil. A coisa que o jogador mais quer é jogar futebol, é jogar os jogos e não ficar treinando. E os treinadores querem deixar os jogadores descansarem nos jogos e treinar durante a semana. Vocês me falam qual é o resultado disso? Como é que você dá um padrão de jogo para um time de futebol? É nos coletivos e nos jogos. Na hora de fazer musculação, na hora de trabalhar fisicamente, tu não consegue dar padrão nenhum. Então, os técnicos, com os fisiologistas e os preparadores físicos, são os maiores culpados dos jogadores não atuarem, não terem uma parte tática bem definida. Eu vejo aqui pelo Criciúma, é impressionante. Os jogadores parecem um bando de louco dentro de campo. Então eu vejo o futebol muito diferente, não tem mais craque, é um bando de louco dentro de campo. Hoje é só marcação, marcação, marcação. E quando tu vai para um jogo, independente fora ou dentro de casa, só para se defender, tu pode até empatar. Mas a tendência é você perder o jogo. Tá aí, agora. Então, são coisas que eu vejo que mudou muito no futebol e a porcentagem de culpa dos treinadores, desse pessoal, é muito grande. O jogador quer jogar. Pergunta aí para o nosso amigo quantas vezes que aqui em Criciúma com o Levir, que os jogadores quiseram deixar a gente fora do jogo. Negativo. Nós tínhamos 3 competições no ano. Eu quero jogar segunda, quarta, sexta, domingo, não me importa. É ali que eu vou ter padrão de jogo e depois eu descanso, não preciso ficar treinando. Porque eu vou ter ali todos os complementos do futebol. Parte tática, parte física, parte de tudo. Tá entendendo? Então esse é o meu pensamento, só para tirar um pouquinho o foco do assunto. Legal demais. A produção, né, durante a reunião da semana, a produção do Clube da Bola me falou, o nosso Matheus Alves, vamos chamar alguém do título do Criciúma. Eu falei, chama o Itá. Chama o Itá, que é resenha boa, sabe muito. Vamos fazer o seguinte, primeira pergunta pro Itá, na nossa entrevista coletiva, é do Renato Guga Kirten-Semensat, de Criciúma. Pode falar, Renato. Bom, o Itá me deu essa moral toda, porque ele não sabe que eu votei contra ser ele o convidado aqui, né? Eu tinha escolhido outro, mas perdi na votação, fazer o quê? Brincadeira. Itá, queria que você falasse do que você vê do futebol hoje.
Você acha que, não estou falando só do Criciúma, não, algum clube catarinense no cenário de Copa do Brasil hoje vai conseguir repetir o feito de vocês? E me permita discordar de você. Mesmo que o Criciúma tivesse tido outras conquistas, esta conquista de 91, ela jamais será e poderá ser esquecida. Olha, Renato, você me perguntou sobre, não só pelo Criciúma, né? Não vai mais existir time pequeno ser campeão da Copa do Brasil. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Nos próximos 10, 20 anos, não vai. Para mim, primeiro de tudo, a Lei Pelé acabou com o futebol, acabou com os clubes. O que ela promoveu? A vinda de muito empresário que nunca chutaram uma melancia num potreiro, um monte de empresários que até então nem sabiam o que era futebol. Entraram no ramo do mercado, tá? Eles pegaram a maioria dos jogadores, tá? Os clubes. Você tem um garoto, vou só dar um exemplo, você tem um garoto de 16 anos que ele poderá ser um grande jogador. Ele está na equipe de júnior, entrando na equipe de júnior. O técnico puxa ele com 17 anos para a equipe de cima. O que o clube vai ter que fazer? Ele vai ter que colocar esse time, fazer um contrato condizente, o que ele vai ganhar, o salário dele, com o que você quer do passe futuramente se ele for vendido. Tá? E isso os clubes têm perdido muitos jogadores e têm pago, vamos dizer assim, bastante para jogadores que são promessas, não são realidades, são promessas. Isso houve muito aqui no Criciúma, no Avaí, em qualquer lugar. Jogadores que, isso vai ser um Messi da vida. Você machucou, você foi, não jogou mais. Então, assim, esse é um dos grandes problemas. A Lei Pelé deveria ter sido mais formalizada entre clubes, fazer uma reunião entre clubes, dirigentes, jogadores, vamos dizer assim, a patota toda, para fazer uma coisa mais justa para todos. Fora do país, a Lei Pelé é bem diferente. Tá? Não é essa lei que nós temos aqui, não. Então, eu acho que poderiam ter prejudicado menos os clubes. Mas, mesmo assim, os clubes têm uma grande carga de responsabilidade e de culpa pelas más campanhas. Presidentes que entram só para ganhar dinheiro, tá? Não querem nem saber se o clube vai bem ou vai mal, tá? Quando há presidentes bons, que eu vou te dar um exemplo, quando o Angeloni esteve aqui dentro do Criciúma, que ele fez não só a parte administrativa, como a parte do futebol, pelo menos ficar numa situação de uma Série B, criticaram um monte ele até que ele largou. O Criciúma trouxe um outro presidente que é meu amigo particular, mas ele sempre foi torcedor do Criciúma. Trouxeram os treinadores que foram bons jogadores e que não acabaram jogando o Criciúma para o poço, tá? Para o fundo do poço. Então, isso acontece muito dentro do futebol hoje. Não é só em Criciúma, no Avaí, no Figueirense, no Joinville, no Chapecoense. Então, é uma série de quesitos que acontece dentro do futebol. E eu sempre falo, quando você entra para fazer futebol, procure aqueles detalhezinhos, mínimos detalhes que não aparecem no dia a dia. Esses são os grandes problemas que vai existir dentro do futebol. Porque uma coisa grossa a olhos nus, qualquer um vai poder resolver. O que tu não vai resolver se tu não se atentar é as pequenas coisas que dentro do futebol, as picuinhas, que elas têm que ser resolvidas, senão elas não vão para o clube cai numa dependência de não enxergar o que deveria enxergar. Legal, vamos para de Criciúma para Florianópolis, pergunta agora pro Itá, é de Fábio Machado, já vi ele ali na tela ansioso, doido para fazer essa pergunta. É muito legal falar com o Itá, né? Eu acho que o Itá é campeão pela Chapecoense, campeão pelo Criciúma e campeão pelo Avaí. Tá bom ou tá ruim? Né? Realmente o Itá é muito dedicado àquilo que ele faz. Eu até vou lembrar um fato, Itá, que eu fui testemunha, eu presenciei. Quando o Itá jogava aqui no Avaí, na época da gestão do Flávio Félix, num posto de gasolina aqui no centro eu vi o Itá. E o Itá estava ali vendendo, não era exatamente uma rifa, era alguma coisa que envolvia empresários, uma ajuda, não sei se era para os atletas ou para o próprio clube Avaí, que na época, numa pindaíba total, e eu vi o Itá ali como atleta, trabalhando para ajudar o clube.
Então, viu, Itá? Não sei se tu lembra disso, mas essa dedicação do Itá para com o Avaí, ele teve com a Chapecoense, ele teve também com o Criciúma. Quer dizer, ele se dedica de corpo e alma. Não só é o atleta, o ídolo da torcida, o lateral, um excelente jogador, mas ele acaba participando de todo o processo. Então, eu estou trazendo aqui, viu, Itá, essa lembrança porque eu presenciei, eu vi. Agora, falando sobre o Criciúma na conquista de 91, e eu concordo, vai ser cada vez mais difícil, até porque o regulamento mudou nos últimos anos e os times que estavam na Libertadores, os campeões brasileiros, entram na competição. Antigamente não entrava, né? Então possibilitava que algum time pudesse avançar um pouco mais. Mas falando sobre a conquista de 91, olha, enorme, gigante aquela conquista. Eu lembro que aqui de Florianópolis, viu, Itá? Chegou num determinado momento, quando o time chegou nas semifinais, foi para a final contra o Grêmio, que nós já passamos a entender que o Criciúma poderia ser o campeão daquela competição, mesmo enfrentando o Grêmio. Mas a gente sentiu, assim, que o time estava crescendo, estava numa crescente, estava numa união. A pergunta que eu te faço é, como atleta, vocês ali dentro também tinham essa impressão? O grupo estava fechado? Vocês passaram a acreditar no título num determinado momento da competição? Boa tarde, mais uma vez, e muito legal falar contigo. Obrigado aí. Na verdade, quando eu estive no Avaí, o Avaí realmente não tinha nem meia para treinar. Então, a gente fez um trabalho, o presidente Félix me levou para lá para ser capitão do time, jogador, ajudar a diretoria. Eu saía direto com a diretoria para achar a verba para poder pagar salários, para uma série de coisas. Os dois campos do Avaí, do seu treinamento, os primeiros que saíram ali dentro, fui eu que mandei fazer, porque eu fui achar um dono de empresa que era torcedor fanático do Criciúma e ele fez os campos de graça, em troca de publicidade. Então, são coisas do futebol que a gente não lembra. E eu tenho muito orgulho de dizer que, enquanto eu joguei futebol, eu larguei até minha família, porque para me dedicar exclusivamente ao futebol. Era a minha grande paixão. E, graças a Deus, a gente conseguia embutir na cabeça das pessoas, dentro e fora de campo, de que se você não vencer no futebol, se você não tiver título no futebol, você vai passar em branco. Você vai ser apenas um atleta. Então, essas coisas acostumavam direto em Chapecó também. Agora, a sua pergunta, me relembra ali qual é a sua pergunta aí. Não sei se internamente no grupo vocês tinham já essa impressão que nós tínhamos fora, aqui em Florianópolis, de que o título era possível. Sim, nós tivemos em 90, nós ficamos fora do Brasil lá contra o Goiás em 90, perdemos nos pênaltis. Então, o que aconteceu Virou de lado ali. Nesse campeonato do ano seguinte é que nós começamos o campeonato bem. Não perdíamos dentro de casa, a gente ganhava de todos, tá? Então aconteceu que as coisas foram evoluindo. Quando nós ganhamos na segunda rodada, lá do Atlético, que para mim, desses clubes que participavam naquele ano, era o melhor time, nós continuamos a nossa caminhada, firmes em busca desse título. Agora, a gente não tinha certeza de que a gente iria ser campeão. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tá tudo certo? Tudo certo. Pode falar. Quando é que nós dissemos assim, ó, agora nós somos campeões. Nós temos uma grande oportunidade de fazermos história. Depois do jogo do Grêmio lá em Porto Alegre. Lá é que nós reunimos o grupo, olha, se nós não perdemos nenhum jogo até agora, e o Grêmio, frente ao Criciúma, naquela época, ele era muito poderoso, ele era muito gigante, frente ao Criciúma. Nós fomos lá, fizemos um grande jogo, a nossa torcida, 5.000 pessoas foram para lá, incentivaram. Agora sim, agora nós não perderemos mais o título. O que é não perder? Nós já somos campeões da Copa do Brasil, é só não tomarmos gols. E foi o que aconteceu. Foi um jogo difícil, o Grêmio tinha 90% das jogadas dele pelo lado direito com o Maurício, tá? E naquele jogo daqui, o Gelson foi muito mal expulso,
porque o Gelson não fez nada, foi o Maurício que chutou o Gelson, depois que ele foi de carrinho na bola, mas mesmo assim, foi um bom jogo, nós tivemos momentos bons no jogo também, como o Grêmio teve alguns também, mas o futebol é feito de oportunidades, e nós tínhamos a grande oportunidade onde, com certeza, nós conseguimos aproveitar ela. E num time que, taticamente, era um dos melhores do Brasil, 91, 92, o Criciúma Esporte Clube, taticamente, porque os jogadores já estavam há 3 anos juntos, se conheciam, nós jogávamos com 18 atletas no campeonato, os campeonatos que a gente disputava, nunca tinha mais, eram 11 reservas, 3 reservas de luxo e os outros 5 que volta e meia entravam. Mas assim aconteceu esse planejamento que deu certo nesse ano de 1991. Acabou de entrar aqui nos Trending Topics do Twitter do bairro Bela Vista a pergunta, Itá. E o Fábio comprou a rifa de ti naquela época ou não? Era só para empresário, pô. Era só para empresário. Ele tava aqui num posto de gasolina aqui no centro, coisa grande, rapaz. Vamos sair dali com o bolso cheio. Tá certo. Tem mais uma pergunta pro Itá agora de Blumenau com Emerson Luiz. Boa tarde, Itá. Você não vai lembrar, mas eu era um moleque que estava começando aqui em Blumenau, um moleque cabeludo, mas a gente acompanhou muito o Tigre naquela fantástica conquista da Copa do Brasil. Estivemos, inclusive, em Porto Alegre, no empate em 1-1, na volta, é claro, no Heriberto Wilson, e a gente via um grupo com várias lideranças. E você falou no começo do programa que não tem mais craque. Eu queria que tu falasse sobre se, de fato, aquele Criciúma era uma unidade só, era um time com vários grupos, apenas um capitão ou vários capitães, ou se o Neymar é a nossa referência ainda, no teu entendimento, para ti, ele é o cara, ele é craque. Eu não vejo por esse sentido. Craque para mim é o Messi, craque para mim é o Cristiano Ronaldo, os caras que não incomodam nem dentro nem fora de campo. Tá? Os caras batem neles direto e eles jogam, eles não vivem só reclamando. O Neymar deu uma melhorada, mas está longe de ser uma referência para mim. Para mim, não estou falando de outros, tá? Para mim, tá? Para mim, na seleção brasileira é um jogador comum, tá? Porque quando tu pega um jogador numa seleção brasileira que tu tem 200, 300 atletas para serem convocados, e são convocados 22 ou 25, 30, tá? E os caras dão foco somente para um jogador achando que ele vai decidir os jogos, para mim tá tudo errado, tá? Porque o futebol não é feito disso. O futebol são 11 que entram em campo e tem uma boa turma que fica lá fora esperando a oportunidade. Então, esse blá 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 de toda hora falando em Neymar, porque sem ele o Brasil... Meu Deus, o Brasil sem o Neymar, para mim, fica melhor. Ele tem um conjunto melhor. Tá entendendo? Ele tem um conjunto melhor. Com o Neymar é um time, sem o Neymar é outro. E ontem vocês viram, eu acho que tem jogadores muito melhores para serem convocados do que muitos que estão lá dentro, tá? Então, o futebol não tem mais craque. O futebol ainda é feito de conjunto. Se os caras quiserem se preocupar com um só, vai jogar tênis. Tênis é um do lado e outro do outro, não precisa se preocupar com ninguém. E voltando à tua pergunta lá de Blumenau, que você é de Blumenau, prazer falar contigo. Nós perdemos um campeonato, se não me engano, foi para o Figueirense, porque nós tínhamos que perder ou empatar lá com o Blumenau, e o Roberto, e um centroavante que a gente teve aqui, fez um gol, agora eu não me lembro que ano que foi. Meu Deus, que brigaçada que deu. Da gente brigar entre a gente. Como 94, é que vai fazer gol? Oi? Acho que foi em 94. No Aderbal? Ah, foi, né? Olha, é umas coisas que tu... Mas futebol é assim, né? Futebol, eu sinceramente falo para vocês, eu tô bem desgostoso com o nosso futebol brasileiro, tá?
por tudo que está acontecendo, por o que acontece nos times. Hoje tem um time que, se quiser, ele ganha todos os campeonatos, que é o Flamengo, que tem um time e mais um outro time fora que joga em qualquer time do Brasil, tá? E que pode fazer a diferença. Legal. A gente tá vendo, se você em casa viu um barulhinho de um celular vibrando, é o celular do Itá. Imagina, a torcida do Avaí, do Criciúma, da Chape, ligada no Clube da Bola, tá ligando pro Itá pra... Pô, Itá, legal, participando do clube, o celular deu uma tremida aí, não deu, Itá? Várias vezes. Aí eu não consigo atender, eu não posso atender. Agora não pode. Itá... Exclusividade pros amigos, né? Fazer o seguinte, tá chegando muitas perguntas, eu separei duas aqui pra você, tá? A primeira, responder rapidamente pra gente conseguir fazer as duas. Do Evaldo de Criciúma. Pergunta para o Itá, o que fazer para resgatar aquela raça do Tigre, aquela raça que o Tigre tinha em 91? Cara, a princípio eu não sei, tá? De tanta coisa errada que foi feita dentro do clube, contratação de técnicos, contratação de jogadores, técnicos que não têm condições de dar um plano de jogo, uma parte tática pré-definida, jogadores que vêm só para ganhar o dinheiro porque sabem que o Criciúma paga em dia, técnicos que vêm para cá também só para isso, você ganha, você não ganha, não tem problema. Então é assim, eu acho a fórmula, acho que está começando agora certo com o Paulo Baier. Dê uma oportunidade para um rapaz que foi ídolo aqui também, que foi campeão brasileiro da Série B, tá? E deixe as coisas acontecer, deixe ele dar uma organizada nas coisas, para ver se pode modificar, porque agora está entrando um presidente novo também, tá? Um presidente que já teve vários cargos, é empresário da cidade, então a gente torce para que as coisas comecem a funcionar, comecem a ir para o lado direito, vamos dizer assim, porque por enquanto ele pegou um caminho que não foi bom para ninguém, e muito menos para a cidade, que tanto adora esse time. E tá, pra gente fechar a pergunta que veio aqui pelo WhatsApp. Opa, pode falar. Vai, Renato. Não, deixa eu provocar ele, posso? Claro. E tá, eu não tava aqui em 91, sabe disso. Mas me disseram que o bom era o Filipão, não era o time. É verdade ou não é? Olha, existe conversa de tudo quanto é lado, né, meu amigo Semensati? Mas é assim, o grande treinador que nós tivemos aqui em Criciúma foi o Liverpool. Ele que deixou essa equipe redondinha, embaladinha. Qualquer treinador que viesse naquele ano, a tendência era muito grande de ser campeão também. Até porque o Felipão chegou aqui, ninguém conhecia, eu não conhecia o Felipão. Conhecia porque ele jogou no Rio Grande do Sul, mas o quê? A gente vivia muito do futebol aqui. E aí aconteceu, veio para cá, o Gonzaga fez os 2 primeiros jogos, estava indo muito bem, obrigado. Na hora do tênis lá, faz aquela raquetezinha voar, sabe? Tu te vinga do Renato Semensati. Mas aqui, ó, Mancha, só rapidinho, só para fazer o resgate histórico, isso foi em 94. Qual era a situação? O Criciúma já estava classificado. Se o Criciúma perdesse para o Blumenau, classificaria o Blumenau, em que em tese seria melhor para o Criciúma. Só que o Criciúma ganhou o Blumenau e trouxe o Figueirense para o quadrangular final. Aí o Figueirense, com o Lula Pereira, acabou crescendo na competição, venceu o Criciúma lá com o gol do Flávio e venceu os 2 jogos no estádio Orlando Scarpelli com 2 gols do Ricardo Teodósio, nosso querido amigo Ricardo Teodósio. E aí foi essa história aí que disseram, cara, por que tu fizesse o gol? O atacante que o Itá tá falando é o Marcos Gaúcho. Legal, pra gente encerrar essa boa participação do Itá aqui, essa grande participação, a pergunta vem de Biguaçu, é do Luciano. Gostaria de saber do Itá se ele pretende algum dia ser presidente do Criciúma. Cara, é assim, ó, eu estou há muito tempo, estou há 17 anos já com imobiliária. Eu acho que, como jogador que eu fui aqui, eu tinha expectativa de ser futuramente o presidente do Criciúma, e assim, não para estar tapando furo, para nada, para tentar fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu aprendi o futebol, de que um só não manda. Vocês perguntaram antes para mim, tinha um capitão? Tinha um capitão, eu era muito murrinho, eu era muito chato, eu gostava de fazer todas as coisas certinhas, os fundamentos, com propriedade do que eu falava.
Do lado meu, tinham vários outros jogadores que estavam junto, que poderiam ser os capitães. Eu usava a abraçadeira porque eu era o mais forte dentro do grupo, o que decidia a maioria das coisas, o que procurava ajeitar o bom relacionamento entre os jogadores, diretoria, comissão técnica, para que as coisas acontecessem. E não só aqui, no Avaí, na Chapecoense. Então, eu fui muito dedicado. E eu era, na verdade, uma pessoa muito positiva, que dentro do futebol, de que, como falei para vocês, o atleta tem que vir para cá para ser campeão. Se ele for para vir para cá só para participar, não venha, não serve. Então, assim, é óbvio que qualquer jogador que foi vencedor, ele tem na sua cabeça ser presidente, mas muito longe de querer passar por cima de muita gente que tem condições e de que eu respeito o caminho de todos e a opinião de todos. Eu sou muito tranquilo. Minha vida, o Semençati sabe daqui, é uma vida muito tranquila. A gente tem que viver da mesma maneira quando nasce e na hora que vai para o outro lado. Do mesmo jeito sempre, com a mesma simplicidade, com tudo que uma pessoa tem para ser feliz. Então eu, graças a Deus, moro com a minha família aqui. A minha filha já mora há 8 anos nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. Não volta mais, porque sabe o que nós estamos enfrentando aqui no nosso país. O meu filho é médico e Deus colocou ele para baixo também para salvar vidas, e graças a Deus ele é um bom médico, um ótimo profissional. Então eu fico muito feliz por estar junto com a minha esposa, a família dela aqui em Criciúma. Estou longe dos meus pais que moram em Itá, mas volta e meia eu vou dar uma olhada a ver se eles estão bem lá, se eles precisam de alguma coisa. Legal demais, Itá. Agradecer a tua participação, resenha muito boa. Tenho certeza que em outra oportunidade você estará de novo aqui como convidado do Clube da Bola. Eu agradeço a vocês, só dizer que eu já sou vovô também. Eita! Tenho um netinho de 1 ano e meio que mora na Califórnia e que eu choro todo dia para poder ver ele, mas por essa pandemia a gente não consegue fazer nada, né? Então, eu não preciso mais nada para ser feliz na vida. Só legal. Os amigos que nem o Semençati e os amigos que gostam da gente por aí, que não são só parceiros, são colegas, amigos, companheiros, e a gente vai tocando a vida, porque a vida é feita assim, só Deus sabe quando tu tem que ir para um lado, para o outro, Deus sabe tudo da tua vida, tu tem que se esforçar para fazer as coisas, para conquistar as coisas da tua vida. Agora, o homem lá em cima, ele é muito superior a tudo. Muito obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. Legal demais, esse aí foi o Itá, capitão e campeão da conquista de 91 pelo Tigre, do título da Copa do Brasil.